Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 10 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje vamos meditar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Fazer o bem para ganhar o bem supremo, a vida eterna com Deus. Esse mestre da lei quer saber como se ganha o céu. Qual é a moeda que compra o céu? Essa era a sua mentalidade. Jesus tira da própria boca dele a resposta, o caminho: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. É interessante notar que depois dessas palavras, a explicação é toda em cima do amor ao próximo. Essa parábola do bom samaritano parece uma exemplificação do que São João diz na sua carta. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós, e seu amor em nós é perfeito. Aquele que não ama seu irmão que vê, não pode amar Deus que não vê. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante para o outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje meditamos esta parábola com a ajuda do nosso Papa Francisco, grande mestre do amor concreto e prestativo. Escute o que o nosso Papa fala. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje meditamos sobre a parábola do bom samaritano. Um doutor da lei põe Jesus à prova com a seguinte pergunta: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe diz que responda a ele mesmo. Ele lhe responde perfeitamente: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus conclui: Faz isso e viverás. Então, aquele homem faz outra pergunta,
que se torna muito preciosa para nós. Quem é o meu próximo? E quer dizer, os meus parentes, os meus compatriotas, quantos pertencem à minha religião? Em síntese, desejo uma regra clara que lhe permita classificar os outros em próximos e não próximos, naqueles que podem tornar-se próximos e em quantos não podem tornar-se tais. E Jesus responde com uma parábola que põe em cena um sacerdote, um levita e um samaritano. Os primeiros dois são figuras ligadas ao culto do templo. O terceiro é um judeu hebreu cismático, separado, considerado como um estrangeiro, pagão e impuro, pecador, ou seja, o samaritano. Ao longo do caminho de Jerusalém para Jericó, o sacerdote e o levita depararam-se com um homem moribundo que os salteadores tinham atacado, roubado e abandonado. Em situações semelhantes, a lei do Senhor previa a obrigação de os socorrer, mas ambos passam sem parar. Estavam com pressa. O sacerdote talvez tenha olhado para o relógio dizendo: mas eu chegarei tarde à missa, devo celebrar a missa. E o outro disse: mas não sei se a lei me permite fazer isto, porque aí há sangue e eu ficarei impuro. Vão por outro caminho e não se aproximam. E aqui a parábola oferece-nos um primeiro ensinamento. Não é automático que quantos frequentam a casa de Deus e conhecem a sua misericórdia saibam amar o próximo. Não é automático. Você pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, pode conhecer todas as rubricas litúrgicas, pode conhecer toda a teologia, mas do conhecer não nasce espontaneamente o amar. O amar segue outro caminho. É necessária a inteligência, mas também algo a mais. O sacerdote e o levita veem, mas ignoram. Olham, mas não enxergam. E, no entanto, não existe culto autêntico se ele não se traduzir em serviço ao próximo. Nunca podemos esquecer, diante do sofrimento de tantas pessoas extenuadas pela fome, pela violência e pelas injustiças, não podemos permanecer espectadores. O que significa ignorar o sofrimento do homem? Significa ignorar Deus. Se não me aproximo daquele homem, daquela mulher, daquela criança, daquele idoso ou daquela idosa que sofre, não me aproximo de Deus. Mas vamos ao âmago da parábola, continuou o Papa. O samaritano, ou seja, precisamente o desprezado, aquele em quem ninguém teria apostado algo, e que, no entanto, também ele tinha seus compromissos e os seus afazeres, quando viu o homem ferido, não foi adiante igual aos outros dois, que estavam ligados ao templo, mas encheu-se de compaixão. Assim diz o Evangelho: encheu-se de compaixão. Isto é, o seu coração, as suas entranhas se comoveram. Essa é a diferença. Os outros dois viram, mas os seus corações permaneceram fechados, insensíveis e frios. Ao contrário, o coração do samaritano estava sintonizado com o coração do próprio Deus. Com efeito, a compaixão é uma característica essencial da misericórdia de Deus. Deus tem compaixão de nós. O que significa? Padece ao nosso lado, sente os nossos próprios sofrimentos. Compaixão quer dizer padecer com. O verbo indica que as entranhas se movem, estremecem à vista do mal do homem. E nos gestos e ações do bom samaritano, reconhecemos o agir misericordioso de Deus em toda a história da salvação.
É a mesma compaixão com a qual o Senhor vem ao encontro de cada um de nós. Ele não nos ignora. Conhece as nossas dores, sabe como temos necessidade de ajuda e de consolação. Aproxima-se de nós e nunca nos abandona. Cada um de nós deve levantar esta pergunta e responder no seu coração: e eu creio? Acredito que o Senhor tem compaixão de mim, tal como sou, pecador com tantos problemas e situações? Pensemos nisto e a resposta será sim. Mas cada um deve olhar para o seu próprio coração, se tem fé nesta compaixão de Deus, do Deus bom que se aproxima de mim, que me cura e me dá carinho. E se o rejeitarmos, Ele nos espera. É paciente, está sempre ao nosso lado. O samaritano se comporta com verdadeira misericórdia. Cura as feridas daquele homem, transporta-o para uma hospedaria, cuida pessoalmente dele e provê a sua assistência. Tudo isto nos ensina que a compaixão, a caridade, não é um sentimento incerto, mas significa cuidar do outro até pagar pessoalmente por ele. Significa comprometer-se, dando todos os passos necessários para se aproximar do outro até se identificar com ele. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis o mandamento do Senhor. Concluindo a parábola, Jesus inverte a questão do doutor da lei e pergunta-lhe: qual destes três parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? A resposta é finalmente inequívoca: aquele que foi misericordioso para com ele. No início da parábola, para o sacerdote e para o levita, o próximo era o moribundo. No final, o próximo é o samaritano, que se fez próximo. Jesus inverte a perspectiva. Não classifiques os outros para ver quem é próximo e quem não é. Você pode se tornar próximo de quem quer que se encontre em necessidade, e pode ser isso se no teu coração você sentir compaixão, ou seja, se você tiver a capacidade de padecer com o outro. Esta parábola é para todos nós uma dádiva maravilhosa, mas também um compromisso para cada um de nós. E Jesus repete aquilo que disse ao doutor da lei: vai e também tu faz o mesmo. Somos todos chamados a percorrer o mesmo caminho do bom samaritano, que é a figura de Cristo. Jesus debruçou-se sobre nós, fez-se nosso servo e foi assim que nos salvou, para que também nós pudéssemos amar-nos como Ele nos amou do mesmo modo. Assim conclui Papa Francisco. Iluminados por suas palavras, vamos reler novamente esse trecho tão intenso e tão claro. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho.
Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante para o outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Vamos parar um pouco para anotar as frases que mais mexem conosco. Vamos agora escolher o nosso propósito, pequeno, preciso, concreto, que seja possível verificar a cada hora do dia, que nos ajude a enxergar, ver, vibrar, nos comover pelas necessidades do próximo e cuidar dele com prontidão e generosidade. Vamos refletir mais um minuto como concretamente poderemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Quem é o meu próximo? Paz e alegria a todos. Como posso me tornar próximo? Paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo Senhor, que se fez pobre, morreu numa cruz, só por amor, só por amor, por amor, por amor, só por amor. E como posso te ver no altar, no véu do sacramento, teu corpo em glória, e não te adorar? E como posso te ver no irmão, teu corpo ferido, cansado, sofrido, e não dar a mão? Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos,